Olá pessoal, algumas considerações a respeito da atuação do controle interno municipal em tempos de pandemia. Primeiramente, parabenizar o Jonathan pela iniciativa de oferecer um curso, uma qualificação aos colegas e ao público em modo geral, e convidar todos os controladores internos que têm domínio de algum tópico que façam o mesmo. Todo conhecimento agrega valor, é essa a premissa. Inicialmente, algumas considerações gerais a respeito do controle interno. Qual a sua função? Eu entendo que no sentido assim não estruturado, seria de trazer segurança aos processos de trabalho e automaticamente segurança quanto à boa aplicação dos ativos públicos em prol da sociedade. Nós temos aquelas variáveis que devemos atuar na estruturação de um controle interno, de um processo. São aquelas controláveis, aquelas conhecidas, que podemos agir sobre elas, e aquelas não controláveis que depende do inesperado, depende de alguma situação não prevista. Das controláveis, nós temos uma certa facilidade, porque nós sabemos identificar a legislação aplicável, as boas práticas aplicáveis pelas outras entidades, os recursos que nós temos, recursos humanos, recursos materiais, tecnológicos, e daquelas não controláveis, nós temos que mitigar possíveis consequências negativas. Mas como que nós fazemos isso? E eu estou falando mais em sentido geral, pelas pessoas que não têm o domínio conceitual. Porque sabendo o conceito, nós temos condições de executar a prática com mais propriedade e segurança. Sem o domínio do conceito, a execução pode se desviar do objetivo e normalmente é isso que acontece. Para que possa estruturar um processo na área da administração pública ou na iniciativa privada, o primeiro aspecto, o fundamental, depende da vontade do dono da iniciativa privada, o dono da empresa, o controlador da empresa, e na esfera municipal, na esfera pública, do gestor. Então, tudo que essas considerações estão na premissa de que o gestor, ele deseja, ele quer, ele acha útil a implantação dos controles, porque isso vai gerar uma boa gestão dele, vai gerar que ele possa oferecer um melhor trabalho com os mesmos recursos e automaticamente estará beneficiando a sociedade. Então, no caso, dentro dessa premissa, o gestor ele tem que ver o controlador interno como facilitador da implantação dos processos de trabalho, dos processos de controle interno, em conjunto com o gestor, aquele responsável setorial. Então, por exemplo, na área da saúde, que é o foco da pandemia, o foco do assunto, secretário de saúde e demais pessoas envolvidas. Então tem que se unir o gestor, o prefeito municipal, o controlador interno, o secretário de saúde e demais pessoas envolvidas no processo. Devem discutir as melhores práticas adotadas por outras administrações, devem analisar em profundidade a legislação aplicável para que possam estruturar como que a administração municipal irá atuar nesse sentido. Sempre dentro daquela situação de que a administração pública só pode executar o que existe previsão em lei, diferentemente da iniciativa privada que às vezes usam o vácuo da legislação. Então, o controlador interno, a unidade de controle interno é, acima de tudo, a facilitadora do processo. Então, ela deve definir quais
as situações, quais os fluxos de trabalho que devem ser previstos na execução de uma determinada atividade, por exemplo, aquisição de medicamento, e deve deixar para que o gestor faça o trabalho operacional. E o controlador interno efetue um acompanhamento por amostragem e sempre que houver algum indício de que algo não esteja funcionando adequadamente, ele faça uma revisão integral desse processo. Mas, acima de tudo, ele deve, mesmo tendo um bom relacionamento com o gestor principal, que daí é mais propício para aquela conversa informal, mas ele deve sempre documentar, ele deve ter assim, aquela precaução no sentido de notificar os gestores responsáveis a respeito de uma determinada situação, fazer as recomendações formais e acompanhar se o gestor foi proativo ou não. Então, neste caso, definido um processo de trabalho, então, por exemplo, nessa época de pandemia, quais as novas legislações, tudo que foi editado a respeito do assunto, quais as orientações dos órgãos de controle em todas as esferas, quais os recursos que a prefeitura tem em termos de tecnologia, pessoal. Então, dentro deste ambiente, dentro desse cenário, ele deve estabelecer como que vai funcionar o enfrentamento da pandemia no âmbito municipal de sua responsabilidade. Definindo isto, o gestor deve entender que o controlador, a partir daí, ele vai fazer uma avaliação. Então, ele vai verificar o funcionamento e vai fazer uma avaliação e provavelmente, geralmente em conjunto com os gestores, vai propor adequações continuamente. Nenhum processo é estanque, você define de uma maneira e ele funciona indefinidamente assim. Então, umas palavras que eu queria dar sobre o assunto seria nesse sentido. Tudo depende da vontade do dono, de quem manda na entidade. Então, o controlador ele deve estabelecer este ambiente colaborativo para que defina os processos de trabalho da melhor maneira possível dentro das condições que o órgão tem e depois fique à disposição, faça o acompanhamento, pesquise novas práticas e tenha aquela interatividade, controle interno, gestor principal, prefeito municipal, gestor responsável, secretário de saúde e assim por diante. Eu acredito que tudo que seja bem intencionado e que tenha uma vontade, nós temos condições de fazermos o melhor e sempre pensando no benefício à sociedade, à população, para que ela não fique desassistida, para que não haja aplicação de recursos em atividades não essenciais ou supérfluas. Então, vamos estudar a legislação, vamos estudar as boas práticas e vamos documentar a atuação do controle interno. Isso é fundamental, esse registro. Não pode ficar apenas no verbal. Que tenham um bom aproveitamento no curso com o Jonathan e que possam colher ideias para melhorar o processo de cada um. Abraço a todos, até outra oportunidade.